Graça e paz, igreja, uma boa quarta-feira para vocês, passando aqui de novo para deixar uma palavrinha, tá, de Deus, que Deus ministrou no meu coração, né, para aqueles que querem ouvir, para aqueles que não querem ouvir também, amém? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia para Ele, né? Deus, quando coloca uma palavra no nosso coração, é porque vai servir para alguém, amém, igreja? E hoje eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens, né, que fala lá na Bíblia, né, no livro de Mateus, amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem acontecido coisas aqui na França, aqui na Europa, aqui sobre esse vulcão aí, né? Então tem muita gente desabrigada, muita gente que perdeu suas casas, né? Perdeu seus negócios, né? Então Deus me levou para Mateus para mostrar, né? Como nós somos nércio, amém? Porque a gente se apega a muitas coisas materiais, né? E esquece de confiar em Deus, né? Então o que acontece, né? Muita gente ela perde, né, o material porque ela constrói sua casa na areia, né? E quando a gente constrói a nossa casa na areia, quando a gente edifica a nossa casa na areia, né, o vento e a tempestade vêm e derruba. Então é isso que está acontecendo aqui na Europa, amém? Então estão sendo casas sendo derrubadas que foram construídas na areia, amém? E por que eu falo isso? Porque lá no versículo anterior dessa parábola, eu não vou contar a parábola, porque a maioria de nós cristãos já sabe que essa parábola das 10 virgens, né? Porque no versículo 24, né, Deus está respondendo para os discípulos, né, quando é que ele ia voltar. Amém? A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo uma volta iminente de Jesus. Amém? Jesus está voltando sim. Quer a gente queira, quer não, Jesus está voltando, ele está à porta. Amém, igreja? Então a gente não pode esquecer isso, né? Então, Jesus estava falando para os discípulos, né, de quando ele ia voltar. Amém? E foi onde ele deu essa parábola, né, das 10 virgens, né? Que 10 virgens foram convidadas para um casamento, 5 virgens tinham azeite na lamparina e 5 não tinham. Amém? Por quê? Essas 5 virgens que não tinham azeite na lamparina é mais ou menos aquelas virgens do achismo, né? A gente acha que a gente está cheio do Espírito Santo. A gente acha que a gente não precisa mais, né? O que a gente tem, a bagagem que a gente carrega é o suficiente. A gente acha que, não, tá, vai dar. A gente acha que as coisas não vão acontecer com a gente, porque a gente, afinal de contas, a gente tem, né? O Espírito Santo. Não, nós estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Só que para a gente se encher do Espírito Santo é todos os dias. Amém? Então, o que aconteceu com aquelas virgens é que elas achavam que elas estavam preparadas, né? Porque, olha bem, as 10 virgens, elas frequentavam a mesma igreja, elas iam para o mesmo culto, elas faziam as mesmas coisas. Tanto é que as 10 virgens, as 10 dormiram. Amém? Mas só 5 estavam preparadas, tinha azeite. Aquelas 5 que não tinha, era do achismo. Elas achavam que elas tinham era o suficiente. Elas achavam que estavam seguras. Elas achavam que nada disso ia acontecer, né? Então o noivo veio, as 5 virgens que estavam com azeite entrou e as 5 que não estavam ficou. Então a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo a volta de Cristo e que nós temos que nos preparar para que essa volta não nos pegue desprevenido. Então hoje em dia a gente é muito preso às coisas material. A Bíblia diz que Jesus fala que o reino dele não é na terra, o reino dele é no céu. Deus não vai construir, né, edificar o reino dele na terra, não. Não é Deus, não é Jesus que vai descer, é nós, igreja, que vai subir. Amém, igreja? Então a gente tem que estar preparado. A gente tem que deixar de ter aquele achismo de que nada vai acontecer. A gente quer tanto a volta de Jesus, né? Mas o nosso querer é longe. É bem longe, entendeu? O nosso querer é assim, Jesus vai voltar. Mas a gente não está preparado. Porque a gente insiste em viver a nossa vida, as coisas materiais. Eu não digo que é ruim ter as coisas materiais. Claro, é evidente que nós temos que comer, que vestir, que calçar, trabalhar,
Porque a Bíblia diz que o homem ele ia viver com o suor do seu esforço, né? A gente tem que trabalhar, né? Mas a Bíblia diz também que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus para outras coisas serem acrescentadas. Amém? Então, o que aconteceu aqui na Europa, na Espanha, é que eles não buscaram o reino de Deus, né? O que aconteceu aqui, que se apegaram às coisas materiais, achando que estavam seguros, né? E esqueceram o lado espiritual. Então, a nós que somos da igreja, nós temos que vigiar, ficar vigilantes e não se confiar no nosso achismo, que a gente está cheio do Espírito Santo, que a gente não precisa mais aprender ou que a gente não precisa mais, né? Ah, o que eu tenho tá bom, o meu entendimento tá bom, o meu, né, tá bom. Ah, Deus é por mim, Deus é pela gente sim, né? Deus não vai nunca abandonar a gente. O que acontece é que a gente que está abandonando Deus, né? A Bíblia diz que nós temos que buscar o reino do céu, né? Nós temos que buscar Deus e não Deus buscar a gente. Amém? Então, hoje em dia, eu vejo muita gente preocupada com material, muita gente, né? A gente não vai levar nada disso. A Bíblia diz que as coisas materiais, a traça e a ferrugem vai corroer. E a gente, o galardão que Deus preparou, Jesus está preparando para a gente, é no céu, não é na terra. Amém, igreja? Então a gente tem que se preocupar assim com a volta de Jesus, que está iminente. A gente tem que se preocupar assim que Jesus vai estar voltando sim. E a gente não está preparado. Amém? A gente não está com as nossas lamparinas cheias de azeite, né? Porque a gente se enche um pouquinho e acha que é o suficiente. E não é assim. As coisas estão acontecendo justamente para Jesus, é Deus dando sinal para a gente acordar. Acorda, igreja, eu estou voltando, Jesus está voltando. Amém? Jesus, ele não é Deus, Jesus que vai voltar. Jesus não vai edificar o reino dele. A Bíblia diz que Jesus fala que o reino dele não é desse mundo. O reino dele é no céu. Então tem muita gente querendo para o céu, mas ninguém quer abrir mão, né? Então a gente não pode deixar de ver os sinais que Deus está mostrando para a gente, de que Jesus vai voltar. Amém? Temos que fazer as coisas assim, né? Claro, evidente que enquanto a gente estiver debaixo do sol, né? Como diz lá no livro de Eclesiastes, nós temos que viver as coisas da terra, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que comer, nós temos que vestir, mas a gente não tem que se apoiar a isso. A gente não tem que botar isso em primeiro lugar. A gente não tem que confiar nisso. Nós temos que confiar nas coisas que vêm do céu. Amém, igreja? Então está na hora da gente acordar, né? E começar a encher nossas lamparinas de azeite. Amém? Porque 5 virgens, elas foram para a festa e 5 ficou. Então, isso que está acontecendo. Deus está nos mostrando, nos querendo, dando sinal, que é para a gente nos encher, nos preparar, porque a volta dele é iminente. Amém? Pelo menos, eu quero ir para o reino do céu. Eu quero. Amém? Estou dizendo isso porque quando as coisas acontecem, a gente não vê. A Bíblia manda a gente olhar os sinais no céu. Amém? Os acontecimentos estão aí, está tudo acontecendo. E a gente está fazendo o quê? A gente está preocupado com outras coisas. Amém? Nós estamos preocupados, ainda estamos preocupados com outras coisas. Amém? Então não é isso que Deus está nos mostrando, né? Os sinais agora, a gente está vivendo o final dos tempos, né? Os dias são maus. Então a gente tem que se encher do Espírito Santo, a gente tem que sim, né? Encher nossas lamparinas, a gente tem que deixar o nosso achismo de que não vai acontecer, tá? Porque querendo ou não, Jesus vai voltar. Querendo ou não, ele já está dando o sinal dele, entendeu? Esse mundo não é nosso, né? O nosso mundo é no reino do céu. Amém, igreja? Então, deixa essa palavrinha para você aí, que está com a tua lamparina achando que está cheia, né? Mas é melhor verificar se está realmente cheia, né? E buscar primeiro o reino de Deus para as outras coisas serem acrescentadas. Amém? Buscar primeiro o reino de Deus para outras coisas serem acrescentadas. Nós não podemos buscar as outras coisas para depois Deus acrescentar. Não. Temos que buscar as coisas de Deus para outras coisas serem acrescentadas. Para a gente não ser pego como as 5 virgens que achava que tinha azeite na lamparina e ficou. Amém, igreja?
Fica na paz e até a próxima.